Mas muito bem, bom dia. Hoje e próximo domingo nós irei falar sobre o homem glorificando a Deus na sociedade. E é um assunto de extrema importância porque Deus colocou sobre nós uma grande responsabilidade de estar nesse mundo e fazer uma grande diferença. Então eu quero suplicar ao Senhor o favor dele sobre nossas vidas para que nós possamos entender esse real compromisso. Deus colocou sobre nós uma grande responsabilidade de eu andar nesse mundo e fazer uma grande diferença. Então, se tu tens feito essa grande diferença, meu irmão, então Deus seja louvado. Se não tem feito, então ore ao Senhor, para que Deus te ajude a fazer essa grande diferença. Deus requer de nós um compromisso grande com a sua palavra, para que ao entrar nesse mundo tenebroso, andar em meio aos colegas de trabalho, colega de faculdade, escola, condomínio, trabalho, nós venhamos fazer uma diferença tal que o nome de Jesus seja exaltado em nossas vidas a cada dia. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos orienta a cada dia, Pai, a viver nesse mundo como Tu queres, meu Senhor. E agora, Pai, usa-me, Pai, para que possa transmitir a Tua mensagem para a Tua igreja, para que haja crescimento, Pai, na minha vida e de cada irmão aqui, meu Senhor. Para que nós saiamos daqui com um maior compromisso com o Senhor, Pai, de ser pedras vivas que vivem nesse mundo, refletindo a luz de Cristo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, porque nós necessitamos da Tua direção hoje e sempre, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, como glorificar a Deus no meio de uma geração corrupta e perversa? A geração que nós vivemos hoje é de fato corrupta e perversa. Assim como na época de Moisés era corrupta e perversa, mas hoje também é corrupta e perversa. Mas a ideia é como podemos glorificar a Deus no meio desta geração. Deus, quando nos resgatou do mundo, foi com um propósito bem definido. Então não podemos esquecer que Deus tem um propósito em nossas vidas. Não foi apenas de nos tirar das trevas, mas sim, nos tirar e nos colocar neste mundo e sermos pessoas de referencial de vida. Então, como podemos glorificar a Deus no meio dessa geração que hoje passa corrupta e perversa? Deus tem separado um povo ao redor do mundo, ensinado a este povo a sua lei, a viver de maneira de acordo com seus princípios morais, espirituais e sociais, para que este seja de fato um modelo de retidão entre os incrédulos. Quando Deus te salvou e me salvou, Ele forjou em nossas vidas, está forjando em nossas vidas princípios que são eternos, são inegociáveis, princípios de Deus, princípios morais, sociais e espirituais. Deus não negocia aquilo que é dele, que é eterno, que é da pessoa dele. Mas como glorificar a Deus nos mais variados grupos sociais em que nós estamos inseridos? Como glorificar a Deus lá no meu condomínio? Como glorificar a Deus no meu trabalho? Como glorificar a Deus lá na escola? Lá na tua escola, na sua faculdade? Como glorificar a Deus nesses ambientes? Como glorificar a Deus no nosso ciclo de relacionamentos, na família, aqui nos grupos sociais do condomínio, das associações de moradores? Como glorificar a Deus em todo esse grupo que nós estamos vivendo? A palavra de Deus fala de um homem que fez grande diferença na sua história. Abra o livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, e Deus fala desse homem, o quanto ele foi diferente no meio de uma geração corrupta e perversa que ele estava vivendo. Gênesis capítulo 5, versículo 24. A Bíblia diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou.
Amados, pouca coisa sabemos da vida de Enoque. A Bíblia revela pouca coisa. São pouquíssimas passagens sobre esse homem aqui que Deus tirou. Deus tirou de entre os homens. Poucas coisas sabemos de Enoque, mas o que Deus deixou aqui revelado é suficiente para entendermos que Enoque era um homem diferente da sua geração. Enoque era diferente. Não era a cor dos cabelos, a cor da pele, não era isso. Ele era de fato diferente. Um homem que não deixou o mundo fazer parte da sua vida. Interessante. Enoque foi trasladado, foi removido, foi tirado de entre os homens. Por que Deus fez isso? Por que Deus tirou Enoque de lá? Há uma passagem no livro de Hebreus, vai lá para Hebreus, que nos esclarece muito sobre a vida desse homem. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, Deus deixou aqui revelado algo interessante sobre a vida de Enoque. Diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amados, Enoque alcançou o testemunho de agradar ao Senhor. O viver de Enoque agradava ao Senhor. Isso é sobremodo interessante, pastor Marcelo. Enoque agradava ao Senhor. No meio de tantas pessoas naquela época, Deus olhou para Enoque e falou: você me agrada, venha para cá. Você é diferente dos demais. Diferente dos demais. Em que tu és diferente, meu irmão, dos teus colegas? Em que tu és diferente, Job, dos teus colegas de trabalho? Em que Fernando é diferente dos colegas do trabalho? A maneira como Enoque vivia entre as pessoas agradava a Deus. A maneira como tu vive, meu irmão, minha irmã, tem agradado ao Senhor? Pense nisso. Posso crer que Enoque não se isolava, bem como tenho certeza que mesmo estando entre corruptos, pecadores, adúlteros, homicidas, mentirosos, ele não se deixava contaminar, ele resistia às ofertas maliciosas, ele fugia daquilo que colocava em jogo o seu caráter. Enoque não se contaminava. Enoque resistia às ofertas. Faça isso, Enoque. Venha conosco. Faça o mesmo. Enoque fugia daquilo que era aparência do mal. Paulo fala, fugir de toda a aparência do mal. E às vezes nós nos entremetemos ou nos envolvemos com questões tolas. Aparência do mal, brincadeiras maliciosas, brincadeiras que não tem mal nenhum, não tem nada a ver. Eu tive um pastor em São Luís que falou o seguinte: olha, isso, que essa expressão não tem nada a ver, isso é diabólico. Olha, isso não tem nada a ver. Amados, muitas coisas podem nos levar para dar um mau testemunho diante dos homens. Nunca vai manchar o nome de Cristo, porque o nome acima de todo nome, mas o meu testemunho pode ser manchado com as minhas questões tolas, o meu não tem nada a ver. Enoque não pensava assim, ó. Eu creio piamente que ele não se deixava contaminar, ele resistia às ofertas do mundo,
e ele fugia daquilo que colocava em jogo o seu caráter. Amados, o apóstolo Paulo, falando à igreja em Éfeso, deixa muito claro de que forma os filhos de Deus devem andar nesse mundo, de forma a glorificar o Senhor com o seu viver prático. A palavra de Deus, ela é prática. E muitos querem viver somente a fé. Mas a palavra de Deus é fé, mas é prática, é ação. E muitos crentes se esquecem de colocar em ação aquilo que a palavra nos ensina. Abra no livro de Efésios, capítulo 4, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Veja o que Paulo fala para nós na manhã de hoje, quanto a essas questões. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Cristo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, aquele segundo Deus é criado em verdade, verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes seja uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Amados, esse trecho da carta de Paulo é esclarecedor. Não há dúvidas, não há meias palavras ou desconhecimento de causa. O apóstolo é enfático: não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele diz: olha, vocês não são iguais aos outros. Paulo, ele é muito esclarecedor, ele é enfático, ele diz: olha, não andem mais assim. Ele cita uma série de questões da carne que nós, enquanto povo de Deus, não devemos mais fazer. Podemos até fazer, mas não devemos cometer. Há uma diferença muito grande entre o que nós podemos e o que nós não devemos fazer. Podemos fazer tudo, mas nem tudo convém fazer, nem tudo devemos fazer. Paulo começa a enumerar uma série de coisas e que não deve mais pertencer à nossa nova criatura, à nossa nova vida, à nossa nova maneira de viver em Cristo Jesus. Paulo estava dando uma instrução aos crentes de como deveriam andar no mundo de forma a glorificar a Deus através de suas atitudes diariamente,
dos seus relacionamentos e de suas vidas transformadas. Era uma instrução àquela igreja. E é uma instrução às igrejas do século 21. Paulo instruiu aquela igreja, e hoje temos esta carta para ser instrumento de instrução das igrejas do século 21. Nessa mesma linha, Paulo também diz: andem como é digno da vocação com que foram chamados. Efésios 4, versículo 1. Andem como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele também diz: andem como filhos da luz. Efésios 5, versículo 8. Vocês são filhos da luz. Andem como tal. Isso é glorificar a Deus. Amados, não há meio termos. Ou nós glorificamos a Deus, ou não glorificamos, não há meio termo. Eu costumo dizer que não há meio santo. Ou somos de fato santos, ou não somos santos. Deus não tem meios filhos, Deus tem filhos e filhas. Paulo também fala: não tomem a forma do mundo. Romanos 12, versículo 2. Não tomem a forma do mundo. Andem como filhos da luz. Andem de modo digno do Senhor. Glorificar a Deus no mundo é demonstrar claramente de que lado estamos. De que lado você está? Não é uma pergunta retórica. Do lado de Deus. De que lado você está? De que lado estamos? Só porque estamos sentados no banco de uma igreja somos de Deus? Não. Não tem nada a ver. Só porque estamos sentados aqui, Renato, não quer dizer que somos de Deus. O compromisso diário com Deus é que mostra de que lado estamos. É o compromisso diário do levantar ao deitar que demonstra de que lado você está. De que lado você está. Não se acostume, porque estando sentados numa cadeira acolchoada, num banco, ouvindo o pastor pregar, tu tens um compromisso com Deus. Não é isso. O teu compromisso com Deus reflete a tua prática diária com Deus. Tua prática diária com Deus. A Bíblia é um instrumento prático, não é teórico. As pessoas querem ver a Bíblia como algo teórico. A Bíblia não é teoria, a Bíblia é prática, a Bíblia é vivência. Só que muitas pessoas hoje não veem isso. Diz assim: isso coube no passado. A Bíblia é viva, é do dia de hoje, é prática, é exercício diário. Amados, Deus ditou, determinou, ordenou um padrão de vida para a sua igreja. Deus determinou um padrão de vida para a sua e para a minha vida. É isso que Ele fez. Ditou, determinou, ordenou. Andem desse jeito. Andem dessa maneira. O perfil é este. Te enquadra neste perfil. Homens e mulheres, jovens e crianças, tendo a parte de Deus recebido instruções, de modo como devem postar ou portar nesse mundo. Deus nos instrui diariamente, através da sua palavra. Devemos demonstrar claramente de que lado estamos, e isso se faz com ações, e não simplesmente com palavras. Ações. Abrem no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, e vejam claramente o que é glorificar a Deus entre os homens. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus falando à multidão e aos seus discípulos,
a partir do verso 13, ele fala algo que de fato já conhecemos, já sabemos o que é isso aqui. Deixe-me só relembrar. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao verso 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada, ou para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amados, glorificar a Deus no meio de uma sociedade é expressar o caráter de Cristo, através de nossas vidas transformadas pelo poder de Deus. É isso. É expressar o caráter de Cristo. Agora, tu tens expressado com a tua vida diariamente o caráter de Cristo. Nós temos expressado o caráter, demonstrado o caráter de Cristo nesta sociedade que se corrompe dia após dia, que não conhece a Deus, que estão alheios à herança de Deus, que estão distantes da eternidade com Cristo. Glorificar a Deus no mundo, na sociedade, é expressar o caráter de Cristo. Jesus falou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus falou isso. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Resplandeça a luz de vocês diante dos homens. É a luz de Cristo que habita, que vai resplandecer, que vai iluminar as pessoas. Não é eu, não sou eu apenas, não sou eu, mas é a luz de Cristo que eu devo refletir. É a luz do meu Salvador, que me transformou, Ele me transformou, Ele me regenerou, Ele mudou minha maneira de viver, de agir, de pensar. Então, assim que eu devo andar neste mundo. Amados do Senhor, Jesus está propondo aqui uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver. As pessoas do tempo de Jesus andavam de maneira qualquer. E ele trouxe: olha, vocês são a luz do mundo, sal da terra. Resplandeça essa luz entre os homens. Amados, parece que a igreja de Cristo está numa monotonia, numa melancolia, numa parada, está estagnada, numa inércia, que parece que não anda para frente. Não sei por quê. Parece que muitas pessoas da igreja de Jesus Cristo, e de fato são cristãos, estão numa inércia, estão parados, estáticos. Jesus falou: vocês são diferentes. Age de maneira diferente. Pensa de maneira diferente. Propondo uma nova maneira de viver. Parafraseando, é o seguinte: façam a diferença. É isso. Ele falou para os discípulos: façam a diferença. E ele fala para você, dia por dia: faça a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença no seu trabalho. Faça a diferença na sua escola. Faça a diferença na sua família. Hein, Pedro? Faça a diferença na sua família. Faça a diferença entre seus colegas. Às vezes, para não magoar o colega, queremos nos assemelhar com eles. Às vezes, para não ser chamado de quadrado, queremos dar um sorrisinho.
numa piadinha indecente, às vezes, para não ser chamado de quadrado ou crentão, nós agimos parecidamente, só para não ter aquele rótulo quadrado. Receba esse rótulo, não se assemelhe, seja diferente. Isso é glorificar a Deus na sociedade. De fato, somos sal e luz. Mas a pergunta é: temos nos comportado como sal e luz neste mundo? Amados, todos nós, quantos recebemos a salvação por Deus, somos sal e luz. Mas a pergunta que fica é: de fato, temos nos comportado como sal e luz neste mundo? Temos demonstrado, de fato, o caráter de Cristo nos nossos relacionamentos? Deus tem nos ensinado através da leitura da palavra, através dos estudos na casa de oração, das mensagens nos cultos. Mas a pergunta é: o que temos posto em prática de todos estes ensinamentos? O quanto de tudo que temos lido na palavra do Senhor, ouvido aqui na casa de oração, tem participado de nossas vidas dia a dia? O quanto temos posto em prática? O quanto temos vivido o que temos ouvido e lido e aprendido de Deus? Eu quero rogar ao Senhor, e deve ser a tua e minha oração todos os dias, para que Deus de fato nos ajude a não nos conformarmos com esse mundo, não tomar a forma do mundo, não tomar o perfil do mundo. Que o Senhor nos faça entender que a maturidade espiritual parte de um exercício diário do que Ele tem nos instruído na sua palavra, que é para nós regra de fé e prática. É isso. Deus, Ele nos colocou neste mundo como sal e luz, como o irmão Railton falou hoje de manhã. Como sal e luz, de fato somos. Mas o quanto temos demonstrado o caráter de Cristo nesse mundo? O quanto? Quanto de quantidade? Domingo que vem eu quero falar que nós somos embaixadores do Rei. Embaixadores do Rei. Sabe o que é embaixador do Rei, meu irmão? Sabe o que é? Então eu quero falar isso aqui porque nós somos embaixadores do Rei. Mas parece que essa embaixada que nós representamos, que é a pátria eterna, que é Deus lá no céu, que é a pátria celestial, está muito assim, sem boa representação nesse mundo. Mas quanto isso aqui? O quanto nós temos demonstrado o caráter de Cristo nesse mundo? O quanto das escrituras sagradas temos posto em prática? É isso que é glorificar a Deus na sociedade. É pôr em prática o que nós sabemos de Deus. É viver a prática do que nós conhecemos de Jesus. Glorificar a Deus no mundo é viver de forma prática o ensinamento bíblico. É pôr em prática Deus em nossas vidas. É pôr em prática Cristo habitando em nós. Isso é pôr em prática, é glorificar a Deus por na prática, Cristo habitando em nós, sendo no mundo referencial de vida, muito embora pecadores como somos. Que Deus nos faça entender, a cada dia, que nós necessitamos da instrução do Senhor,
necessitamos, a cada dia, de um compromisso maior com o Senhor. Amados, se vocês são comprometidos com Deus, melhorem mais ainda. Busquem maior, como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prosseguir em conhecer ao Senhor é melhorar um pouco mais o relacionamento com Deus, para expressar no mundo aí fora o caráter, a luz de Cristo. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, Tu que és o nosso Deus, o nosso bom Deus que nos instrui, que nos capacita, que nos faz entender a Tua palavra, nos esclarece a cada dia, Pai, o quanto precisamos melhorar, para demonstrar claramente ao mundo o quanto temos compromisso com o Senhor, para demonstrar a cada dia o caráter de Cristo em nossas vidas, para refletir a luz de Cristo no meio da sociedade, no local onde trabalhamos, no local onde estudamos, na comunidade que nós estamos inseridos. Nos ajuda, Santo Deus, para que possamos anunciar Cristo, Salvador nosso, Rei nosso, as pessoas que não te conhecem, que possamos demonstrar um alto compromisso que temos com o Senhor, no meio de uma sociedade corrupta e perversa. Rogamos a Ti, Pai, porque nós necessitamos da Tua direção e da Tua condução, meu Senhor. Rogamos a Ti por tudo isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.